Professor Antônio Carlos Neder, o senhor foi aluno da segunda turma de odontologia, o senhor formou-se em 61, na chamada então Faculdade de Farmácia e Odontologia de Piracicaba. Nós gostaríamos de saber como que era o curso de odontologia na sua época. Bom, primeiro uma correção. Tá. A faculdade não era Faculdade de Farmácia e Odontologia. É Faculdade de Odontologia só, quando eu ingressei. Tá. Não tinha farmácia. A farmácia já tinha sido abolida. Então a Faculdade de Odontologia de Piracicaba era o instituto isolado do ensino superior. Okay. E nessa época, a Faculdade de Odontologia de Piracicaba teve a felicidade de ter como diretor fundador Carlos Roberto Robson Liberale. Carlos Henrique foi o nosso diretor primeiro, foi o fundador, ele que idealizou, ele que fez tudo, Dr. Carlos Liberale. Sim. Liberale, como primeiro diretor da escola, ele fez as primeiras inovações de uma faculdade de odontologia no Brasil. A faculdade de odontologia no Brasil não tinha bioquímica, não tinha a parte de fisiologia e biofísica. Não tinha. Nenhuma faculdade tinha. O Liberale entrou e já colocou no currículo essas disciplinas. E vamos ver onde eu entro. Naquele tempo, não é que fosse mais fácil de estudar. O curso nosso era noturno, praticamente noturno, mais do que diurno. Nós tínhamos aula, por exemplo, até dia 15 de junho, parava a aula 15 de junho e recomeçava depois em julho. Havia esse intervalinho de 15 dias, aí, 20 dias, que não tinha aula. Mas acontece que à noite a clínica era noturna. Então, durante o dia, é só as matérias básicas que funcionavam na faculdade. Só as matérias básicas. Quando nós começamos a frequentar a faculdade como aluno, aconteceram fatos muito interessantes e importantes. Como a faculdade ficava mais tempo aberta à noite do que de dia, muita gente da população da cidade, a clínica, ela era toda aberta à população, mas só no período da noite. De dia era a parte básica só que funcionava. E aí vem uma crítica à minha pessoa, que está no livro também, que eu fiz, que eu comecei a me indispor com os professores da faculdade. Eu me indispunha porque eu não podia entender como é que uma criança, com a mesma idade biológica do que uma criança da faculdade de medicina, ela com 6 anos de idade, por exemplo, ela era tratada de uma forma, quando na faculdade de medicina ela seria tratada de outra forma. Biologicamente falando, eu não concordava. Eu falava, não, aí tem alguma coisa errada. Aí vieram, a meu favor, contra a minha pessoa, praticamente toda a clínica da faculdade, todos os professores da faculdade não me adoravam, não, porque achavam que eu era um chato de galocha. Eu era um aluno, estava começando minha vida acadêmica e já percebendo coisas que não concordavam. Aí fazer um parênteses. Como é que eu vim parar na faculdade de odontologia? Eu fui para São Paulo para fazer direito na faculdade da USP. Fui fazer uma coisa e fiz outra, porque eu fui jogar futebol no Galo era o Galo da Várzea naquela época, e acabei quebrando a perna, etc., e acabei voltando. Eu morava lá com minha tia. Voltando para Piracicaba, eu só conhecia, estava a par da parte das matérias do curso de Direito. Matéria da parte biológica eu não sabia nada, nem tinha noção do que era, né? Bom, chegando em Piracicaba, a faculdade estava sendo criada. E minha irmã era uma professora da Escola de Agronomia, que já faleceu. Ela chegou e me inscreveu para eu fazer o vestibular na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, que ia ser lá na agronomia o vestibular. Ela veio falar comigo, eu falei, mas como você me inscreve? Eu não tenho preparo nenhum da parte biológica. Não, tem 8 meses ainda para você fazer. Essa primeira turma entrou, quando for entrar a sua turma, você já está preparado, você vai estudar. Não tinha outra saída. Eu peguei
eu tinha uma pessoa maravilhosa, que está sendo homenageada agora, o Otto Jesus Crócomo, como professor emérito da USP. Ele era vizinho meu. Eu morava, por exemplo, nessa rua e ele virando a esquina. Eu falei, Otto, você precisa me ajudar, porque eu contei a história para ele, né? Eu não sei nada da parte bioquímica, biológica, nada. Ele falou, não, eu preparo você, fique tranquilo que eu preparo você. Então aí entram coisas lindas, porque ele me preparou violentamente bem. Começaram as aulas para fazer o exame vestibular, né? Entrei em terceiro lugar, na primeira turma. Entraram 10 alunos só. No total, na minha turma tinha 20 alunos, o total dela. O professor Liberale entrou na sala de aula e disse para nós assim, vocês vão ter pela primeira vez no Brasil aula de bioquímica, aula da parte biológica, etc, etc. A nossa faculdade é pioneira nisso. Ele tinha um orgulho muito grande e era mesmo uma pioneira, né? Uma coisa que é difícil de explicar o que aconteceu. Tem um professor que já faleceu, era jogador de bola cesto, um grande amigo nosso, Dalto Belmundo de Toledo, professor dessa faculdade aqui. O Bento conhece, você lembra do Dalto? E o Dalto, a gente ia para os Jogos Abertos do Interior, eu jogava tênis de mesa, e ele jogava o basquete dele. Mas a gente era amigo, éramos amigos, viajávamos juntos sempre, né? E ele dando aula, ele chegou para mim uma hora e falou assim para mim, quero falar com você. Me chamou e falou, todo gesto que eu dou para você, você estourou tudo. Você não consegue preparar um dente, você não consegue preparar. Mesmo com gesto duro, gesto pedra, você não consegue. Como que você não tem mobilidade manual nenhuma? Como é que você vai fazer odontologia? Desista, cai fora. Tá? É com a intimidade de amigo, de irmão, né? Eu não sabia nem pôr a cara, né? Aí aconteceu um milagre. O Otto Crócomo entra na sala de aula, se apresenta como professor de bioquímica, o Liberale apresentou ele e tal, e aquele fumavam na sala, aquela bagunça toda. Jogavam giz, só faltava jogar pedra nele também, porque ele perguntou, em dado momento, quem queria ser monitor aluno. Pô, todo mundo deu risada que monitor aluno. O cara entrava lá e ele queria fazer clínica, né? Ele não tinha preparo básico para entender o que era medicina, o que era odontologia, a parte biológica era a mesma. E ninguém quis. Eu levantei a mão e falei, eu quero. Então você é meu monitor aluno. Justo ele que tinha me preparado na parte de bioquímica. Um ano depois, então eu fiquei trabalhando com ele. Um ano depois entrou o professor Benhur Carvalhais Paiva, um médico cardiologista famoso aqui de Piracicaba, que foi dar aula de biofísica e fisiologia. Ele fez a mesma tramitação. Quem quer ser monitor? Eu quero. A hora que os dois aceitaram, falei, agora o resto é comigo. Eu que tenho que me arrumar aqui. Não tinha farmacologia ainda no currículo. Não existia farmacologia. O departamento era biofísica e bioquímica só. Aí foi um passo grande na minha carreira, na minha vida, porque conversei com o professor Liberale era amigo, e falou assim, mas você pretende o quê? Eu falei, eu quero fazer com que o cirurgião dentista possa prescrever medicamento, que ele seja um secretário da saúde amanhã, que ele tenha tudo que possa ser igual um médico. Esse é o meu desejo. Mas Néder, não tem uma faculdade no país aí que possa orientar você. Não tem nenhuma. Eu falei para ele, olha, o senhor me dá uma chance? Me dá uma chance para eu procurar, né? E nessa altura do acontecimento, eu fui para São Paulo, por minha conta e risco. Fui com uma cartinha do professor Benhur Carvalhais Paiva. Então aí foi o primeiro crime que eu cometi. Falei para o Benhur,
Depois ele ficou sabendo de tudo, claro, né? Antes de morrer, ele sabia de tudo. Doutor Benhur, eu quero ir para São Paulo, porque eu quero fazer um estágio na Faculdade de Medicina. Ele falou, ótimo, você tem que conhecer Isaías Rao, que é o melhor, porque está vivo ainda Isaías Rao, está com 97 anos, hoje. Eu nem conheço ele. Você vai conhecer Isaías Rao, tal, ele vai te orientar, tal, e deu uma cartinha. Essa carta está comigo até hoje, dentro do meu álbum. Tem um álbum com tudo, na minha coleção completa, né? Na minha casa. E ele me fez a apresentação para ele me receber. Só que eu não fui lá. Quando eu cheguei na faculdade, eu fui procurar um professor da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, que trabalhava em São Paulo, na Faculdade de Medicina, que é Alfredo Reis Viegas. Viegas era um professor que trabalhava no departamento de Fisiologia da própria universidade e era assistente do Isaías Rao. Falei, Viegas, vai me ajudar. Mas o que está acontecendo? Ele disse, mas você não é médico, você não é acadêmico de medicina, eu não estou pedindo isso nada para você. Só quero que você me apresente ao professor Corbett, Edward Charles Corbett. Só isso, me apresente, o resto é comigo. Imediatamente, ele pegou aquele mesmo bilhete, que eu tenho comigo até hoje também, e pôs na parte de baixo. Por favor, atender o professor Neder. Professor Corbett. Corbett é o titular de farmacologia Edward Charles Corbett, da USP. Ele já estava aposentado, na sala dele sentadinho. Fui apresentado a ele, e ele é certo que eu era um acadêmico de medicina de alguma faculdade. A confiança que ele tinha no Viegas era enorme. Imediatamente caiu fora, foi a única coisa que ele fez, caiu fora, foi tudo. Aí entrou o Armando Ramos, foi chamado. Armando Ramos, hoje nós temos uma comenda que eu instituí em nome dele, Armando Ramos, foi reitor da Universidade Júlio de Mesquita Filho, o Armando Otávio Ramos. Aí ele chegou, fui apresentado a ele me levou no laboratório, apresentou tudo lá, tudo bonitinho e tal. Chegou no fim do dia, ele falou, bom, aonde você está hospedado? Eu falei para ele, eu estou assim. Ele falou, não, pelo amor de Deus, lá é um prostíbulo. Como você foi parar lá? Eu não sabia, eu pedi uma pensão, que é louco, e arrumou uma pensão para mim. Mas daí, já na rua, ele falou para mim, me conta uma coisa, em que faculdade você é? Daí eu, imediatamente, me abri e falei com ele, eu sou cirurgião dentista, quais são os seus planos? Esse. Eu quero que o cirurgião dentista amanhã possa prescrever medicamento, ele possa ser igual um médico, um secretário de Estado, igualzinho ao médico. É o mesmo direito que a odontologia é medicina, não é paramedicina. Eu concordo com você, só que tem uma coisa, lá dentro você não abre a boca para falar essas coisas. Eu vou te ajudar, mas se planta. Aí foi evolução. Aí as portas foram se entreabrindo, e nós ficamos na faculdade, fomos contratados, da minha turma, fui o primeiro a ser contratado. Fui contratado, no dia seguinte já estava lecionando, um dia depois já estava lecionando. Daí eu cheguei para o professor Liberado e falei, professor, será que nós não poderia conseguir a regularização da medicina, da farmacologia, criar a disciplina de farmacologia? Ele falou assim, bom, você vai fazer farmacologia onde? No Brasil não tem nenhuma faculdade de odontologia que tenha nada. A nossa é a primeira que está tendo agora. Ah, mas eu fiz um estágio em São Paulo, falei para ele. Com o Corbett, com o Armando Ramos, tal. O Vital Brasil, filho do famoso Vital Brasil. Ele falou, bom, mas e daí? Eu falei, e daí? Eu vou lá falar com ele me ajuda. Ele permitiu, eu fui. Uma dessas contingências da espiritualidade, que eu confio, que foi isso que aconteceu, foi nomeado para diretor
do Conselho da Odontologia, perdão, do Conselho Estadual de Educação, o diretor-presidente foi nada menos, nada mais do que o professor Corbett, o professor Liberali, que era diretor da nossa faculdade. A hora que ele ficou diretor lá, eu falei para ele: professor, eu estive com o professor Armando falou que agora está tudo mais fácil. O senhor é diretor, coordenador disso tudo. Ele pegou e falou assim: bom, eu vou ver o que é preciso fazer. Eu e ele. Ele foi, consultou o MEC, Ministério da Educação e Cultura, e falaram que eu tinha que fazer, no mínimo, mestrado. Que é a carga mínima de mestrado. Fui para Botucatu, falei: Armando, tal, vamos fazer. Fizemos mestrado por Botucatu. Está no currículo. Fiz dentro, o único cirurgião dentista no meio de todos os médicos. Fiz o curso de mestrado. Liberal ele levou para o Ministério da Educação e Cultura, eles não aceitaram. Falaram que não. Tem que ter, no mínimo, doutoramento. O mestrado é um início de carreira, tal, tem grande valor. Novamente, voltamos a Botucatu. Daí o Armando falou: quem está podendo orientar você é o Vital Brasil. Vital Brasil era o Dr. Oswaldo Vital Brasil, estava em Campinas, a Faculdade de Medicina de Campinas, não era odontologia, não era da Universidade de São não tinha ainda a Universidade de Campinas. Ele era da Faculdade de Medicina. Era meu amigo, conhecemos quando eu fiz estágio em São Paulo, a gente teve amizade e tal. Enfim, ele me orientou na tese de doutoramento, feita na Faculdade de Medicina de Campinas, que era um instituto isolado. Fui fazer medicina, fiz lá. Mesmo assim, o Liberal levou para o MEC falou: não. A obra da arte aqui é livre docência. Livre docência é tudo. Porque você quer ser um livre docente, você domina tudo. Tem que ser livre docente. Daí eu falei: e agora? Ele falou: eu não sei. Fui lá com o Armando, né? Meu pai espiritual. Armando, está acontecendo isso. Ele falou: uma grande coisa. Vai fazer aqui. E fizemos a pressão intraocular do olho com dipirona, que é a Novalgina. Foi inédito no Brasil até hoje. A pressão intraocular do olho. Todo mundo achando que a Novalgina fazia cair a pressão arterial. Ela não mexe com a pressão arterial, ela mexe com a pressão venosa. Enfim, uma série de descobertas que esse trabalho fez. Aí eles aceitaram. Mas como eu era eu sozinho, eu não tinha assistente, não tinha ninguém, era só eu, dono da disciplina, firmamos um convênio, o MEC firmou um convênio com a Faculdade de Medicina de Botucatu. Toda a parte básica era dada lá e a parte clínica vinha para Piracicaba, mas 2 anos depois. E eu ia para Botucatu, lecionava em Botucatu e voltava para Piracicaba. Aí criamos, enfim, a farmacologia. Foi a primeira faculdade do Brasil a ter farmacologia, foi a Faculdade de Odontologia de Piracicaba. E essa primeira faculdade que criou, que foi a nossa faculdade, ela deu uma abertura tremenda. Uma coisa só para você imaginar, eu fui secretário da Saúde. Tenho todos os documentos comprovando hoje. Fui assessor direto do Pinote, na Secretaria da Saúde. Com a doutora Adib Jatene, a mesma coisa. Então, a credencial de eu ter sido fundador da primeira faculdade de odontologia do Brasil a ter farmacologia foi a nossa. E a Sociedade Brasileira de Farmacologia, é gostoso falar isso, eu sou um dos fundadores, não da minha faculdade, da Sociedade Brasileira inteira, cujo presidente era Eduardo Ramos, esse nosso querido amigo que se foi. Foi um período maravilhoso, a faculdade evoluiu, fomos parar, em resumo, na Europa. Demos curso, todo tipo de curso que nós demos na Faculdade de Odontologia do Brasil, até que, finalmente, o governo português nos convidou para trabalhar lá. Porque Portugal, na época, estava em revolução, cada 6 meses mudava governo, e os dentistas de lá não eram habilitados. O cara era vidraceiro,
por erro do governo, ele permitiu que ele, por exemplo, fizesse odontologia, então ele fazia prótese. O erro do governo fez com que criasse uma leva de 823 portugueses que não eram formados, não tinham tática de nada, mas que não podiam ser mandados embora, porque o governo português erradamente permitiu que eles fossem trabalhando. E por lei era obrigado agora a dar um jeito de resolver o problema desses 823 portugueses. Aí o governo de Portugal me convidou, eu fui para lá, montei uma equipe com 12 professores da minha faculdade, mais 12 professores da faculdade de São Paulo, 24 professores, portanto. Fiz uma união dos 24 professores, melhores da minha faculdade e melhores da USP, e resolvemos todo o problema odontológico de Portugal. A primeira faculdade de odontologia da Europa foi criada por mim. Ela se situa em Viseu, próximo de Coimbra. Foi a primeira faculdade de odontologia da Europa. A Europa não tinha faculdade de odontologia, tinha faculdade de medicina. Portugal também não tinha faculdade de odontologia, era faculdade de medicina. Então, quando o aluno chegava no terceiro ano, ele optava ou para fazer a parte de terapêutica funcional que era deles lá, mas não tinha farmacologia, não tinha medicina, a área médica não tinha. E com isso nós criamos dentro de Portugal uma estatura tão boa, então não estou comentando com vocês, está tudo documentado, que Portugal me indicou para pertencer por intermédio de Portugal, não pelo Brasil, me indicou para a Academia Mundial de Ciência e Tecnologia em Valência, na Espanha. Então eu sou o primeiro brasileiro a pertencer a essa academia, Academia Brasileira de Ciência e Tecnologia em Valência, na Espanha. Foi um fato inédito. Eu fiquei representante da América Latina inteira. Tudo que fosse para lá passava pela minha mão. Até hoje é assim. E essa faculdade de Ciências Materiais Dentários, Ciências de Tecnologia, ela existe de uma forma espetacular, porque ela tem 563 anos. Imagina, uma universidade, a Universidade de Valência é a maior universidade do mundo em tempo. E daí eu levei inúmeros brasileiros para lá, claro. Esse crescimento todo nosso na Europa fez com que Bruxelas, que o centro de tudo lá na Europa é Bruxelas. Tudo que você imagina que possa acontecer de mal ou de bom é em Bruxelas. É o centro de tudo. E Portugal é submetido a eles de uma maneira carinhosa e tem uma força política violenta. E com isso nós começamos a ganhar corpo dentro das faculdades de Portugal. Nesse tempo que o senhor colaborou lá em Portugal, aqui na FOP, na Faculdade de Odonto, o senhor era professor já da área criada de farmacologia. Já. Mas as primeiras disciplinas que o senhor lecionou, antes da farmaco, era fisiologia ou não? Como chamava? Okay. Quando o senhor começou em 62 como professor. Antes existia farmaco? Não tinha farmacologia. Sim, qual era a disciplina que o senhor começou a lecionar? Eu estava, então, exatamente... Nessa área... Biofísica. Tá. Eu era professor de biofísica e bioquímica. Eu era monitor aluno dessas duas disciplinas. Okay. Não existia farmacologia. Nós é que criamos a farmacologia no Brasil. Sim. Né? Então, a nossa faculdade foi pioneira nisso tudo. Agora, aqui, a bem da verdade, nós temos que entender que eu tinha por trás retaguarda. Sim. Eu não caminhei sozinho. O Dr. Plínio Alves de Moraes, o pai do Bento, que está aí, ele foi mão, pé, tudo que você pode imaginar. Porque ele queria saber o que eu estava fazendo, onde eu estava, o que eu precisava. Quer dizer, e toda a retaguarda eu recebi. Quer dizer, Thomas Merton já dizia, né? O homem não é uma ilha, né? O homem depende do outro homem. Ninguém sozinho, ninguém faz nada sozinho. E com isso a gente triunfou de uma maneira bonita. Hoje a odontologia brasileira, muita gente não sabe. Mesmo cirurgiões dentistas famosos aí, o cirurgião dentista, ele pode atestar óbito. Até óbito ele pode atestar. Na ausência do perito, ele é o perito.
ele tem uma série de vantagens sobre o dentista leigo. Hoje, por exemplo, é norma hoje no Brasil, você chegar e falar assim, porque fulano de tal está ganhando mais do que fulano de tal. Nós acabamos com isso na Universidade de Campinas. Quando eu fui coordenador geral das faculdades, e fui presidente da FUNCAMP, que é a Fundação de Desenvolvimento da Universidade, 12 anos. O que nós fizemos? Nós criamos, em Campinas, um decreto que ficou lei, porque o reitor autorizou e o governo do estado aprovou. Todo cirurgião dentista tinha que ganhar igual ao médico, pela mesma carga horária que o médico, e ocupar os mesmos espaços de tempo que o médico, e ficou oficializado em Campinas. E nessa mesma época você via gente, dentistas, por exemplo, brigando em Piracicaba, em qualquer lugar, falando, não, porque o médico ganha mais do que eu, ganha porque você quer. Porque em direito, isso é a jurisprudência, né? Foi firmada a jurisprudência em Campinas. O currículo do médico e do dentista são idênticos. O cirurgião dentista não pode ganhar nem um tostão a mais do que o médico, nem o médico mais do que o dentista. Isso está em lei, é projeto de lei. Só que os colegas nossos desconhecem isso. E você vê ainda hoje o dentista brigando, eu queria ganhar mais. Então não está ganhando mais quem não quer ganhar mais. É só eles procurar saber quais são os direitos. Entrar, hoje tem esse equipamento todo aí, é só você liga a parte de farmacologia, Antônio Carlos Neder. Vê a vida e os direitos que o cirurgião dentista tem. O cirurgião dentista é o médico. Isso ficou estabelecido há tanto tempo atrás. Só que o dentista brasileiro, para não falar o piracicabano, pior ainda, desconhece isso. Mesmo aqui dentro da faculdade, onde eu criei tudo, eu tive dissabores aqui dentro. De ver colegas que deveriam estar por trás, dando retaguarda, evoluindo. Com ciúme, com inveja. Porque é difícil alcançar o ritmo que eu estava. A velocidade é muito grande. Então, o que de bom aconteceu disso tudo? A odontologia brasileira hoje, ela é tida, e com justiça, uma das melhores odontologias do mundo. O que essa faculdade tem feito, através do seu atual diretor hoje, que tem feito tanta coisa linda que nós temos acompanhado, a evolução foi tão grande, e é tão grande, que está em outro patamar a odontologia hoje no Brasil. Por exemplo, dou um exemplo seu. Antigamente, a revista Playboy era a que decretava o nível do ensino superior no país. E essa revista Playboy, ela estabeleceu a nossa faculdade durante 3 anos em seguida. Foi tida como a melhor faculdade do mundo. Por quê? Porque ela tinha implantado a farmacologia, tinha dado ao dentista o direito de atestar até o óbito. Toda a parte que você pode imaginar de evolução científica foi aberta para o dentista, tanto quanto para o médico. E com isso a revista Playboy estipulou durante 3 anos em seguida. Então quando fala revista Playboy, a pessoa chega e fala, revista Playboy, mulher pelada? Não tem nada, ela chama revista Playboy. É só as coisas que eu estou falando aqui, é só verificar, entrar no site e ver o que está acontecendo, se era verdade. Então essas coisas todas que aconteceram na nossa vida, e o amor que eu sinto pela faculdade, é um amor muito interessante, porque a nossa vida está aqui. Eu fui para Campinas, fiquei presidente da fundação da universidade 12 anos de seguida. Fui coordenador de todas as faculdades da universidade. Tudo que eu posso fui o primeiro reitor da universidade do exterior inteiro do Brasil que galgou a chefia e a honra de poder dizer
quem está em primeiro lugar ganha. Eu fui o único reitor, eu ganhei. Mas na hora de me empossar como diretor, como reitor, não é que houve uma negativa. Houve o campus aprovou. Foi uma guerra no campus violenta. Aluno, funcionário, professor, todos os documentos, está tudo aí, tudo documentado. Ganhamos em primeiro lugar, em tudo. Mas acontece o seguinte, que existia um problema chamado política. E a tal de política universitária, na época o governador era Franco Montoro. Foi o grande governador que nós tivemos, em saudosa memória. Mas nessa época, a odontologia, a faculdade de odontologia, que estava dentro do campo de Piracicaba, mas pertencia ao campus de Campinas, ela passou por melhorias violentas. Pra você ter uma ideia, hoje, você acompanhando o trabalho que o Henrique tem feito, você vê que tudo isso aí é coisa de minhoca. Tudo que nós estamos falando é bobagem. Perto da evolução, a carga evolutiva que teve a odontologia brasileira. Você fala, como que você pode chegar e afirmar categoricamente? Você foi secretário da Saúde do Estado de São Paulo? Fui. Fui comprovadamente. Até hoje tem os documentos todos comprovatórios. Eu fiquei secretário da Saúde. Como? Por eu ser cirurgião dentista? Não. Simplesmente porque eu cursei o curso de farmacologia. Então a farmacologia deu a nós o direito de evoluir cientificamente. Isso foi o primeiro degrau. Hoje está na lua a odontologia, ótimo. Mas essa evolução a gente não pode esquecer. Dr. Néder, gostaria que o senhor comentasse também, acho que é inegável sua contribuição à odontologia, à farmacologia dentro da odontologia. O senhor contou também agora da sua experiência lá na reitoria, ou lá em Campinas, mas o senhor teve uma passagem muito importante na história da FOP, que foi sua atuação como diretor aqui da faculdade. Exato. O senhor foi o 4º diretor da faculdade, naquele período de 78 a 82. Exato. Que lembrança o senhor tem daquela época como diretor? Como diretor, a primeira coisa que eu fiz, e esse documento é citado no livro, mas esse documento tem aqui na biblioteca da faculdade. Se não tiver, é fácil de achar. Eu criei a ASFOP, Associação dos Funcionários da Odontologia. Nós estamos aqui em Campinas, nós estando em Piracicaba, nós criamos a Associação dos Funcionários. Essa associação era coordenada por professores e alunos e funcionários da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. E tinha um intuito só, fiscalizar o diretor da escola. Nós criamos um mecanismo de fiscalização nossa mesmo. E esse documento tem aí na biblioteca da faculdade, onde está claramente dizendo assim, a odontologia de Piracicaba foi a primeira faculdade de odontologia de Campinas, da universidade, a ter uma associação em que reunia professores, alunos e funcionários. Segunda, foi a primeira associação que criou a primeira creche para os filhos de funcionários e tal. Campinas não tinha ainda. Eu criei depois, um ano depois eu criei lá. Aqui foi a primeira faculdade a ter creche para as crianças. Tudo que você pode imaginar de evolução nessa área foi criado aqui na faculdade. O senhor estudou, claro, e começou a trabalhar no prédio antigo, que a gente chama hoje, no centro. Isso. Mas como diretor, o senhor já estava aqui nesse prédio, né, onde nós estamos, né? Era o começo dele, não era isso? Não, é verdade, era o começo. Eu fui o primeiro diretor a vir para cá. Tá. Eu fui o primeiro diretor aluno, né? Ex-aluno. Mas o que eu queria falar para você é o seguinte. Esse documento, Ide e Ensinai, é um documento que tem na biblioteca, tem que ter. É impossível que não tenha. Esse documento
está encarado nesse documento, bem implantado, a fiscalização rígida que nós deveríamos, como professor, receber do aluno. Nunca ouvi um não do aluno, um não do professor. A fiscalização que nós impunhamos era para nós mesmos. Então, me lembro que na época, o ex-diretor da faculdade, o professor Merzel, ele falava, você é louco, você está criando um organismo contra nós mesmos. Não, contra nós não. Eles têm que fiscalizar. A ordem do dia é eles nos punir, eles exigirem de nós melhor ensino, melhor... Então, uma série de 83 perguntas. Você deve estar na biblioteca, não pode, é só encontrar no... Vai. Ide e ensinai. Toda crítica que você possa imaginar que o professor tinha que receber, recebia nesse documento. Então, nós não tínhamos problema nenhum com o aluno resolver ou não resolver. A primeira creche da universidade, Campinas não tinha creche. Nós criamos aqui primeiro, depois criamos lá. Tudo que nós fizemos em Campinas, fizemos primeiro aqui em Piracicaba. E eu praticamente não ficava em Piracicaba. Porque eu coordenava a Limeira também. O campus de Limeira e de Piracicaba era meu. A turma de Piracicaba tinha medo de andar de automóvel, de atravessar a ponte. O professor daqui não saía nem para fazer xixi. Eu falo hoje, eu falei antigamente, estou falando hoje. Eles tinham medo de sair de casa. Tinha um curso em tal lugar e não iam. Não iam. Mandavam um documento que não iam. Então, quando eu assumi a faculdade, eu falei, vamos acabar com essa brincadeira. Eu quero, em 30 dias, eu quero que todo mundo que tem documento ou pesquisa em andamento, apresente para nós. Que nós vamos conseguir bolsas de estudo, conseguir diárias em hotéis. Passado 30 dias, ninguém apresentou nada. Porque ninguém estava fazendo nada. Está todo mundo acomodado. E é uma verdade verdadeira, porque a faculdade ficou estagnada. Porque esses professores, titulares, etc., para brincadeira, só para brincadeira. O primeiro professor da faculdade, por concurso, fui eu. Titular. Primeiro. O primeiro da universidade foi Pinotti. Eu fiz uma semana depois, porque ele estava na faculdade de medicina e eu aqui. Ele tinha muito mais força política do que eu, ele, uma semana depois, eu fiz, mas ele fez primeiro. Então, essa vitória toda que nós estamos mostrando para você, que a odontologia conseguiu, dentro da USP, dentro da Unicamp, primariamente, toda ela foi atribuída à Faculdade de Odontologia. Secundariamente, a Campinas. Vou dar uma ideia mais clara dessa importância. Nós não tínhamos um quadro na faculdade. Você não tinha um quadro, por exemplo. O servente, por exemplo, ele era professor, ele dava aula, ele chutava o chão. Carreira, né, ele não tinha um quadro. Não tinha um quadro. E quando nós entramos na faculdade, entramos com o intuito também de fazer ela crescer. O problema da equipe eu não contei nada para vocês, né? Não. O senhor teve uma parte, né, importante na montagem da clínica. Total. Sim. Importante total, até agora. Sim. Até agora, queiram uns ou não queiram, foi uma coisa impressionante, porque quando eu assumi a diretoria, o diretor que estava saindo, está vivo, é meu amigo, quero ele, adoro ele. Mas ele, politicamente, falou que o equipamento odontológico, os equipos, todos já estavam encomendados. E que o governo do estado já tinha se comprometido. Só que não comprometeu comigo. Ele era o ex-diretor. Eu fiquei feliz, então comprometeu com ele, né? Mas não tinha comprometido coisa nenhuma. O que aconteceu? Acabei de me formar e equipamento. Nós tínhamos aqui na Faculdade Velha, 25 equipos, só 25 equipos. Recebemos de presente, simbolicamente, mais 25 equipos da Biatlante.
usados, equipos usados. Então ficamos com 50 equipos. Não é nada. Chega lá em Campinas, vou falar com o reitor. Plínio Alves de Moraes, o reitor. Seu Plínio, ele falou, Néder, não tem jeito. A verba inteira não dá para comprar. Não tem outra forma. Vamos tentar. Montei uma equipe de professores que montasse um protótipo que não tivesse à venda no Brasil. Que não tivesse similar, não tivesse à venda. Inédito. Um protótipo inédito. E a ideia que surgiu da cabeça desses professores, não da minha cabeça, foi montar um equipamento em que o cirurgião dentista pudesse trabalhar sentado, trabalhando sentado. Coisa inédita. Esse equipamento resolveria o nosso problema, desde que não existisse a venda no país. Fosse inédito. Fomos para Ribeirão Preto. A da Biatlante nos recebeu muito bem. Apresentei o projeto, eles se entusiasmaram. O valor na época, hoje tem que caminhar, era 3,5 milhões na época, o valor de tudo. Eu falei, vamos fazer. Eu falei, como vamos fazer? E o pagamento? Eu hipotequei minha casa. Tá. Então eu não posso depois mentir para você. Hipotequei a casa. Eles vieram em Piracicaba, avaliaram a casa. E ficou penhorada para ela. 3,5 milhões. Mas não era tudo. Nós tínhamos que ter a parte elétrica, a parte de funcionamento, treinamento de pessoal habilitado para trabalhar. Então, por sugestão deles, nós encaminhamos para lá 12 funcionários nossos, 12, que foram trabalhar na clínica da Faculdade de Ribeirão Preto, da BI, aprendendo a trabalhar com o equipamento que vinha vindo para cá. E eu transformei-os em técnicos de laboratório. Eram 12. E houve essa evolução, eles vieram para cá como técnicos de laboratório, para tomar conta dos equipos. Então eles já sabiam manejar o equipo e tudo. Só sei que foi um sofrimento muito grande. O Zeferino Vaz era reitor, estava saindo da reitoria, perdão, já tinha saído, mas eu frequentava a sala dele, tudo era da fundação, e ele me apoiou para presidente da FUNCAMP, o Zeferino Vaz. Foi o primeiro que me apoiou, foi ele. Saiu da reitoria e foi para formar a FUNCAMP, não é isso? Exato. Sim. Aí o Zeferino Vaz chegou e falou, Néder, você é louco? E fomos para Campinas, eu e ele, falar com o Watanabe. O Watanabe era um japonês que trabalhava na parte de segurança, equipamentos. Então o Watanabe levantou o problema, realmente, esse equipamento é caro. Não, acontece o seguinte, ele colocou a casa dele à disposição. E Zeferino almoçava na minha casa. Vinha direto, resolvia. E fomos juntos a São Paulo, o Watanabe, o japonês, pegou e falou, mas não tem jeito. Daí entrou Jairo Ribeiro de Matos, irmão do Paulo, falecido Paulo. Jairo era deputado, amigo do Paulo Maluf. Falou com o Paulo. Não tinha jeito. Conseguiu 10 equipos, cada 6 meses 10 equipos. Mas nessa altura nós tínhamos instalado já 200 equipos. Já está instalado. Como é que vai fazer agora? Então nós antecipamos tudo e esse equipamento veio. Houve uma injustiça muito grande. Eu sou bocudo, você percebe que eu sou bocudo, né? E é bom ser bocudo. Faz mal você guardar essa... Não é mágoa nem nada. Sou chamado por alguns amigos meus, todos a querendo agradar o diretor da época, que eu não vou nem citar o nome, que não importa. Tirou a placa onde estava lá, que nós tínhamos criado, todo aquele equipamento.
e instalou uma outra placa. Aí houve uma pequena ignorância da minha parte, porque não tem cabimento. A placa foi reposta. Todo equipamento que tinha aí, a Dabi reconduziu para o lugar, reimplantou tudo. O mesmo equipamento que está aqui hoje na faculdade é aquele da minha época ainda. Sim, houve melhoria de peças que foram se soltando. Então foi uma guerra muito grande mesmo dentro da faculdade. E a faculdade ganhou o quê? Ganhou os 600 equipamentos, perdão, os 200 equipamentos, gratuitamente não, foi pago. O governador do estado acabou pagando porque não teve outro jeito. E nessa época eu tive um acidente, fomos jogar pela odontologia, um torneio entre faculdades aí e tal. Só sei que eu fraturei a perna no campo de futebol. Foi mais um estágio de retaguarda. Eles vinham de Campinas, vinham todo mundo do governo do estado, vinham na minha casa, eu deitado na cama, não podia andar. Então foi uma fase maravilhosa no sentido de trabalho, de gana, de raiva, sangue, suor, lágrima. E os equipamentos que estão aí hoje. Eu estou falando aqui, se você está ouvindo, todo mundo está ouvindo, o diretor está ouvindo, vai ouvir, se não ouvir, procura saber. Esse equipamento é o mesmo equipamento, exatamente o mesmo. Sim. Daquela época. Foram mudadas peças. Sim. Encaixes. Mas a justiça tinha que ser feita. É um absurdo, por exemplo, toda a luta, todo empenho que nós tivemos, cair por água abaixo. Professor, a sua história de vida está muito ligada à história da FOP, né? Mas eu preciso fazer essa última pergunta para o senhor. O que a FOP Unicamp representa para o senhor? A minha vida. A minha vida. É verdade. E alguém, não sei se foi meu filho, eu não me lembro se foi ele, alguém me perguntou, por esses dias aí, você faria tudo de novo? Falei, tudo de novo, mas de uma outra forma, muito mais rápida. Porque eu perdi muito tempo. A odontologia de Piracicaba evoluiu bastante, mas ela poderia ter evoluído muito mais se eu tivesse tido mais coragem, que eu não tive em certos momentos de impacto, de briga, de guerra. Porque não há vitória sem luta. Você imagine só, o que é a verdade? Verdade é filha do tempo. Uma mentira contada várias vezes, acaba saindo até como sendo uma verdade amanhã. O ponto mais reto é a linha reta. O bonito não é chegar lá nós chegamos de qualquer maneira. Você pode fazer qualquer curso de medicina, psicologia, pedagogia, o que você quiser. Você vai chegar aqui. 40 anos, 50 anos depois, você chega lá. Não há problema nenhum. O bonito é a guerra para você chegar até lá. É o trajeto. É a luta. O suor, lágrima que você teve para alcançar aquele objetivo. Alcançar aquele objetivo. Quando nós chegamos à conclusão, eu cheguei para o meu neto, tenho um neto querido, tem 11 anos de idade. Desde 5 anos ele já mexe com computação, essa merda toda. Ele chegou para mim e falou, vô, ele conhece toda a minha vida. Porque Papai Noel para ele não existe. Desde 5 anos de idade ele já sabe de tudo. Ele chegou, o senhor fez tanta coisa que o senhor fez. A troco do quê? Para. Eu não posso parar. A minha cabeça quer parar. Perdão, meu físico quer parar, a minha cabeça não quer que eu pare. Então é uma luta muito grande que nós tivemos. A ponto de chegar a falar assim, qual é o maior trunfo da minha carreira, o maior trunfo, a maior vitória da minha vida? Foi um dia a Faculdade de Odontologia de Piracicaba ser citada na revista Playboy, que você vai procurar saber, e vocês também vão procurar saber, sobre essa revista Playboy,
E o que representava na época a revista Playboy, não era de mulher pelada nem nada, ela era representativa de toda a luta da medicina, não só da odontologia, como da medicina. Era o centro de tudo. Essa é uma coisa que não apaga na minha mente, né? Não apaga na minha mente. Burrada que eu fiz, talvez fizesse de novo. A única coisa que eu garanto para você que eu não faria mais, de forma nenhuma, é poder intervir e não intervir. A maior derrota do homem é quando ele para. Ele não pode parar. Assim como o Thomas Merton diz que o homem é uma ilha, o homem depende de outro homem, eu acho que nós dependemos de tanta gente. Ninguém fez nada sozinho, nem vai fazer, nunca vai fazer nada sozinho. Mas tem uma coisa mais verdadeira que você pode imaginar. A odontologia de Piracicaba, essa faculdade, que eu vi nascer. Contei toda a história de luta para ser a primeira disciplina, as primeiras áreas, tudo que possa imaginar, tudo transportado para a faculdade, tudo da minha cabeça. Eu não podia ir embora amanhã para a terceira dimensão, ou quarta dimensão, ir para o espaço, sem ter a oportunidade de dizer, não me arrependo de nada. A única coisa que eu me arrependo é não ter feito mais. Quando nós chegamos à conclusão, todas essas vitórias que nós tivemos dentro da área, e que o Henrique está acompanhando. Ele é um estudioso, é um cara que está acompanhando para e passo tudo. Isso tudo hoje é como se fosse, por exemplo, uma agulha no paeiro. É insignificante tudo que nós estamos falando hoje aqui. Perto da evolução. A odontologia e a medicina evoluíram tanto. Se você chegar para um cidadão cientista, precursor, tudo que pode imaginar, e dizer assim, as regras do jogo, da terapêutica e da medicina odontológica, eles não sabem. E ninguém sabe nada. Cada um defende o seu. E eu queria aqui fazer uma oportunidade rara que eu tenho, de dizer que eu tive um amigo, então não posso falar que tive, né? Espiritualmente a pessoa continua vivendo, está num outro plano, mas continua vivendo. Eu tive um amigo que acreditou em mim, em tudo que eu fiz, que foi o pai do Bento, do Dr. Plínio. Ele acreditou em tudo. Ele só simplesmente ele falava, toma cuidado. Só falava, toma cuidado. As ideias que eu tinha passava para ele, era coisa impressionante. Parecia que ele já estava sabendo de tudo. Houve uma evolução tão grande, a Faculdade de Odontologia, graças a ele. Porque ele, como reitor da Universidade de Campinas, numa fase terrível, violentamente terrível, porque substituir Zeferino Vaz não era fácil, com toda a parte política e a engrenagem toda contrária, parafuso rodando ao contrário, ele aguentou a mão, segurou a ponta. Então é uma pessoa de inesquecível valor, não podia deixar de citar em homenagem ao Bento. O Bento, por exemplo, é um querido amigo, tem um livro que o Bento conhece, chama O Mandarim. O Mandarim foi escrito por um jornalista que já faleceu, chamado Eustáquio. E esse Mandarim é a história do Zeferino Vaz. A vida dele é um mandarim. Lá cita a minha vida inteira junto. Lá cita todas as promessas feitas e não cumpridas. Todas as ordens da regra do jogo. Tudo que você pode imaginar. São passagens maravilhosas. Por trás disso está Plínio Alves de Moraes. Ele nunca chegou e falou assim, por exemplo, vai devagar. Não, ele só falava assim. Dá para ir? Ele queria saber. Ele tinha a obrigação de saber onde ele ia, pois ele não podia defender. Mas eu acho que, para encerrar, eu diria o seguinte.
há uma necessidade muito grande dessa faculdade, o corpo docente que tem maravilhoso, com todo esse equipamento que tem, que ela prosseguisse de uma forma mais rápida, o intercâmbio maiores, e o Henrique tem feito isso, tem visto isso, mas o intercâmbio maiores com as universidades europeias. Tem que haver um intercâmbio muito maior com a própria sociedade piracicabana. A faculdade não tem a mesma sintonia que tinha na minha época. A faculdade era respeitada na época. Esses clubes de serviço que tem na faculdade, da Rotary, Lions, é uma bênção nossa. Que a faculdade impunha respeito. Os professores se irmanavam, e deveriam se irmanar ainda, em dar cursos fora do país, frequentar faculdades fora do país, frequentar cursos fora do país, ou então, dentro da cidade, dar palestra em Rotary Club, Lions Club e essas outras entidades educacionais, fazendo com que Piracicaba conhecesse melhor a faculdade. Muita gente que mora em Piracicaba não conhece o que é a faculdade. Acredite, não conhece. Não conhece porque não tem oportunidade de conhecer a faculdade. Então, palestras em Rotary Club, em Lions Club, palestras que fossem indicadas e embocadas, daria para a faculdade um prestígio muito maior, porque a sociedade, o que é importante? A faculdade, ciências, tecnologia e formação profissional. Ciência e tecnologia nós temos, formação profissional nós temos. O que está faltando? O intercâmbio cultural. Esse intercâmbio não existe. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a faculdade deveria ter um intercâmbio maior com os clubes de serviço da cidade. Um intercâmbio maior para conhecimento maior. A agronomia abriu esse espaço. A agronomia tem o curso de associação dos ex-alunos deles. Né? Nós temos a nossa FOP aqui, mas a nossa FOP, não sei que ponto anda, não vou falar criticar porque eu não sei, mas através da FOP você tem que galgar degraus maiores com o intercâmbio com a sociedade. A sociedade é muito importante no intercâmbio com a faculdade. A faculdade deve muito à sociedade. Então eu tenho dito, eu queria agradecer a você, em especial, a vocês que estão me ouvindo, pedir desculpa de alguma falha no sentido de grandeza, porque a grandeza é necessária, porque se omite, você é covarde. Você não pode se omitir. Você tem que enfrentar e saber dar milho aos bois, milho aos porcos. A necessidade é que você entenda que hoje é hoje, amanhã é amanhã, mas a faculdade continua. Esse prédio, quando inundou tudo, a água estourou lá em cima, estourou tudo. O orçamento inteiro da universidade não dava para fazer reparo aqui. O orçamento inteiro não dava. O doutor Plínio falou, o reitor era o Plínio. O que podia fazer? O orçamento inteiro de material... Não seria suficiente. Mas o que ele fez? Conseguiu. Ele, Plínio Alves de Moraes. Reerguemos a faculdade de novo. Aí vem críticas a certas pessoas que lucupetaram com isso, mas não vou falar porque é coisa do passado. Mas muita gente se enriqueceu com isso. As nossas custas, a custa do Plínio, a custa da enxurrada que roubaram, documento, tudo. Mas é uma coisa que está dentro do seu coração, você não consegue tirar de dentro e jogar fora. A única coisa que eu peço a você, em especial a você, é que transmita ao diretor a minha satisfação, a minha alegria em vê-lo como diretor da escola, acompanhando toda a luta que ele tem tido para a evolução da faculdade. Eu tenho um documento que eu não trouxe,
que eu não encontrei coisa. Na pressa de vir embora, eu não encontrei o documento. É um documento assinado pelo prefeito de Piracicaba, Adilson Benedito Maluf, de 1973, 83, foi por aí. Essa praça que tem aí em frente chama Praça Professor Robson Liberali, é a praça. E ela está incluída nos atos comemorativos da faculdade, da prefeitura, tudo direitinho. Esse documento eu tenho, é um documento muito interessante, Bento, que mostra a evolução da faculdade, essa avenida, como surgiu tudo isso, a história, enfim. Mas isso tudo eu vou passar depois para o Henrique, ele vai ver. E dizer que transmita ao diretor a alegria em poder ter vindo até aqui, dar parabéns a ele por tudo que ele tem feito pela nossa faculdade, porque, sem ser passional, a gente passa a ter ciúme de certas coisas, né? Eu tenho ciúme da faculdade. Não tenho ciúme de quem está trabalhando nela, não. Tenho ciúme de quando falam mal, com uma coisa mal dirigida, mal interpretada, mal elaborada. A única coisa que eu gostaria, para encerrar, é dizer que Deus dê a todos nós a certeza de que amanhã será um novo dia. E gostaria que vocês tivessem a oportunidade de entrar em contato com os documentos todos que eu citei, que deve ter na biblioteca, etc., porque isso é muito importante, para que o professor da faculdade, o funcionário da faculdade saiba aonde ele está pisando. Isso aqui é um terreno rico, maravilhoso. É por isso mesmo, obrigado. E me perdoe pelo exagero. Muito obrigado. É um prazer realmente conhecer a sua história e ter o seu depoimento também. Muito obrigado. Obrigado.